queridos irmãos internautas que nos acompanham esta noite, que estejamos todos amparados no amor do Cristo, para o entendimento mais profundo das mensagens que Ele nos veio trazer há 2000 anos e que iremos aqui abordar na noite de hoje. O tema da palestra nos remete logo a uma ideia de um estudo sobre este valor, trazido nos ensinamentos do Cristo, do cultivo da misericórdia. Mas certamente, se vamos adentrar ao universo daquilo que é o exemplo do Cristo trazido entre nós, em gestos do mais impactante amor de que podemos ter acesso, pelo conhecimento, pela vivência, nós certamente iremos recolher as paisagens mais diversificadas da expressão desse amor em forma de misericórdia que o Cristo veio nos trazer. Mas queremos nos reter mais especificamente ao capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Nele, aqueles afeitos à discussão evangélica certamente irão lembrar a parábola do filho pródigo. Mas há um sequenciamento que vamos encontrar neste capítulo 15 que evoca a um tipo de abordagem que Jesus empresta na exposição daqui das palavras que estão expostas neste capítulo 15, que em sequência, a parábola da ovelha perdida, a da dracma perdida e do filho pródigo, nos convoca a perceber uma certa metodologia no aprendizado da misericórdia divina que precisamos realizar. É dito exatamente na apresentação do capítulo pelo evangelista Lucas, de que Jesus se fazia aproximar de cobradores de impostos e de pecadores que se acercavam de Jesus para ouvir as suas lições. E é dito que isto causava espanto aos fariseus e escribas que murmuravam, dizendo entre si: este acolhe os pescadores e come com eles. Na percepção nossa, esta expressão de acolhimento e de fazer com que os pecadores, os cobradores de impostos, pudessem estar à mesa com Jesus, que era considerado, portanto, um mestre, representava algo em desacordo com as leis que regiam o povo judeu de então. Trazer alguém à mesa representa um sinal de honraria. Não se traz qualquer pessoa à mesa, e na medida em que Jesus se fazia acompanhar pelos cobradores de impostos, por pessoas que eram tidas por pecadores, pessoas consideradas de má fama, seria, portanto, um atestado de que ele não era alguém a se levar em conta de mestre. Jesus vai apresentar as parábolas neste ambiente. É preciso que nos atentemos, que ali se falava sobre a perspectiva de Jesus trazer tais pessoas para comer com ele, para um repasto num momento em que se fazia um agradecimento ao Senhor, ao Criador, a Deus, e, portanto, um momento a conferir honra àquele com quem ele partilhava a alimentação. Mas Jesus inicia contando uma parábola, dizendo: qual o homem dentre vós que, tendo 100 ovelhas e tendo perdido uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai à procura da que tenha se perdido até ao encontrar?
Ao encontrá-la, põe-a aos ombros, alegrando-se. E ao chegar em casa, chama os amigos e vizinhos e diz-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. É uma passagem curta, mas há aí uma primeira percepção, porque Jesus faz a apresentação da parábola, inicialmente nos convocando a nos perceber dentro dela. Qual entre vós? Qual é o homem dentre vós que, tendo 100 ovelhas? Então nos convoca a uma atitude ativa de percepção de como agiríamos naquela situação. E é fenomenal que esta percepção trazida por Jesus nos coloca nesta posição, porque era exatamente o que ele queria fazer diante daqueles que se colocavam uns na situação de pecadores ou de cobradores de impostos, tidos, portanto, em má fama, e outros na condição de eleitos, porque vinculados à lei mosaica, os fariseus, os escribas, portanto, aqueles que se consideravam, como nós poderíamos dizer nos dias de hoje, eleitos porque somos cristãos, porque somos evangélicos, porque somos católicos, e alguns até porque se acham eleitos porque são espíritas, mas naquela oportunidade se reconheciam, portanto, vinculados à religião judaica e, portanto, merecedores, portanto, da atenção divina. E dizia o Cristo naquela condição, ao apresentar a parábola, de que todos são importantes perante o Pai, porque em última instância nos colocava a perceber como o Pai age em relação a nós outros. Mas era uma percepção, vejamos, diante de alguém que se perde em relação ao mundo, porque naquela percepção estamos diante de uma ovelha perdida no deserto. É uma ovelha perdida num ambiente largo, no qual o pastor deixa as 99, aquele ambiente, para ir em busca daquela perdida, que poderia estar num vale, perdida em algum buraco entre a região montanhosa. Aonde estaria perdida não fica claro, mas é um ambiente de ir em direção ao mundo para encontrar aquela ovelha que se perdeu. É um ambiente, portanto, distinto dos outros que a gente irá investigar. E neste caso, há aquele pastor que vai em busca da ovelha que se perdeu. E nós já entramos diante de uma percepção de proporção, porque são 100 ovelhas e uma se faz perdida. Diante das nossas perdas diárias, poderíamos dizer: como alguém vai se preocupar com R$1 se tem 100, dos R$100 tem 99 ainda em sua carteira e perdeu-se uma? É uma questão de proporção, mas Jesus quer enfatizar exatamente de que aquele é um importante, e é tão mais importante que eu posso me dar a condição de deixar as 99 aonde elas estavam localizadas. É dito no deserto por Lucas, Mateus vai referir-se à montanha. Na montanha ou no deserto, elas foram lá deixadas, e ele vai em direção a buscar aquela que estava perdida. E é interessante porque nós somos informados de que, ao encontrar, naquele gesto de profunda alegria, ele recolhe a ovelha perdida, coloca nos ombros e volta. Provavelmente volta à região da casa. Nós não sabemos se ele reuniu as outras 99 e vem em direção à comunidade. O que é dito é que ele pede para festejar porque havia encontrado a ovelha que estava perdida. E esta é uma sinalização de que o tema central, além
daquilo que nós poderemos tomar em conjunto com as outras duas parábolas, em refletindo-se particularmente a posição do pai em relação ao filho pródigo, como um ambiente para se discutir a misericórdia, estamos diante de um ambiente para se discutir a alegria. E a alegria divina é exatamente essa, endereçada a cada um de nós. E todos somos importantes, de que ninguém haverá de ficar perdido, porque é a vontade do Pai. E diz Jesus: digo-vos, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa, do que por 99 justos que não necessitam de mudança. É a orientação de Jesus, como Deus, nosso Pai, nos percebe. Todos somos importantes, ninguém haverá de se perder, nem mesmo 1%. Não podemos considerar a ideia de que existem perdidos na obra divina. Todos são importantes, e a alegria de Deus por ver recuperar aquela que estava perdida, que adentrou no espaço do mundo, que foi, como diríamos na simplificação, foi embora, partiu, não sabemos exatamente para onde, quais os descaminhos, nos despenhadeiros em que ela se perdeu, mas foi encontrada, e no júbilo, na alegria, foi trazida nos ombros. Aqueles que são pastores haverão de entender que, de fato, quando a ovelha se perde, ela fica sem ação, em se apercebendo, distanciadas do rebanho, ela, como a gente poderia dizer também em termos mais rasteiros, ela amofinha, ela fica, portanto, deitada, sem força, sem vontade para ir para lá ou para cá, e o bom pastor pega em seus braços e carrega com ela, porque ela já não tem mais como se movimentar. De tal sorte que é isso que acontece. O pastor pega, traz nos ombros e recolhe de volta ao aprisco. Temos essa ideia de que ele retorna a um ambiente de aprisco, porque havia a possibilidade de cultivar ovelhas na proximidade da casa ou nos campos. Em geral se fazia isso, pela quantidade, em torno de 100 ovelhas, é de se esperar que não só um possuidor, mas alguns possuidores se reuniam e contratavam alguém para ser o pastor. Isso era do conhecimento daquela comunidade, de perceber o conjunto daquilo que se estava retratando, porque era a forma como eles viviam. Muitos deles pastores, outros pescadores, mas que conheciam aquela realidade que Jesus vinha apresentar. E logo em seguida, Jesus, num ato de absoluta coragem, porque vejamos, era tido como uma audácia colocar qualquer tipo de parábola, de exemplificação nas apresentações religiosas, de se fazer algo que trouxesse como exemplo uma mulher. Mas diz Jesus, num ambiente certamente dominado por homens, ele se apresentar dizendo qual é a mulher, porque ele poderia dizer, como na passagem da ovelha perdida, qual dentre vós, mas ele vai dizer qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, não varre a casa, não procura escrupulosamente até encontrá-la. E ao encontrá-la, chama as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que tinha perdido. Assim vos digo que há alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Olha que coisa maravilhosa. Novamente somos convidados a perceber que o tema central que une estes elementos é a alegria. A alegria motivada por uma ação de busca. E aqui já não é mais uma busca como a realizada no ambiente da ovelha. A ovelha havia se perdido no mundo.
Aqui é um ambiente mais íntimo. A moeda havia sido perdida, mas ela se perde num ambiente fechado, na casa. Portanto, há mais elemento de certeza de se encontrar. A mulher, em geral, não saía, não andava com pertences no ambiente externo à casa. Portanto, ela sabia que haveria de procurar a dracma perdida, aquela moeda perdida no ambiente interno, na sua casa. E somos convocados a perceber, portanto, que a procura é uma procura interna, interior, na casa de nós mesmos, no templo de nós mesmos. E é dito um roteiro para se encontrar aquilo que se busca, a sua realidade mais íntima. A busca se faz em acendendo exatamente a candeia, a iluminação de nós mesmos, e varrendo-se a casa, arrumando-se a casa, buscando harmonizar aquele ambiente que está, portanto, em desordem, está sujo, está obscuro, para que se perceba detalhes mínimos, como uma moeda perdida no ambiente. De tal sorte que alguém encontra a moeda como alguém que se encontra na sua realidade mais íntima, na percepção daquilo que é centelha divina, e enche-se de alegria, e aquela alegria é partilhada no céu, como é dito na exposição de Lucas, porque há mais alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Que maravilhosa passagem, porque ela nos indica esses dois ambientes: a busca externa por alguém que se perdeu, ou algo ou alguma coisa que tenha sido perdida, na implicação daquela aventura nossa em direção ao mundo, e aquele se estar perdido que é direcionado para nós mesmos, quando nós mesmos estamos perdidos e buscamos nos encontrar com um caminho que é retratado, estabelecido por Jesus, de iluminação e de esforço por arrumar a própria casa. Mas é dito aí neste ambiente que há uma perspectiva. Da parte do Pai, há uma busca por tudo o que é considerado perdido na obra divina. E não importa a proporção, porque vejamos, agora estamos em algo de mais valor. Não necessariamente porque uma ovelha valha menos do que uma dracma. É que das 10 dracmas, das 10 moedas, uma havia sido perdida. E, portanto, uma moeda em 10 é uma proporção de 10%. Naquilo que nós poderíamos já perceber, a proporção aí nos indica a dimensão de valoração de se estar perdendo algo muito mais sentido do que uma ovelha entre 100. Mas aí Jesus ambienta as suas lições numa percepção nova. Ele nos abre a percepção para algo mais profundo, porque não estamos mais diante daquilo que valoramos como as nossas posses em forma de animais, ou mesmo as formas amoedadas da riqueza, daqueles nossos desejos, aquilo que nos movimenta em busca daquilo que consideramos os nossos tesouros, mas nos movimenta diante de uma relação que é a relação mais importante, a relação de amor, a relação de pai e filho. E esta relação, e também de irmãos, a relação de amor do filho pelo pai, do pai pelo filho, ou entre os irmãos, é o palco a ser estabelecido nesta busca, neste encontro daquilo que está perdido nestas relações, trazendo-nos a uma reflexão de como funciona a misericórdia divina e como devemos encarar a verdadeira alegria nesta passagem, neste encontro. E nós conhecemos a história porque é dito que um homem tinha 2 filhos, e aí já
assumimos uma dimensão quantitativa maior, porque se perdemos um filho, perdemos 50%, já é uma proporção maior. E a pedagogia divina nos indica, pelas exposições que Jesus nos falou, que mesmo 1% é importante, que mesmo 10% é importante, mas agora a importância é muito maior. É maior quantitativamente, na proporção, e também porque a relação é uma relação de amor, naquela expressão mais forte que pode ser da relação de amor, que é a relação do pai para com o filho. E é dito que um homem tinha 2 filhos e o mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte dos bens. O pai repartiu os bens entre os 2. Vista inicialmente estes versículos iniciais da parábola, nós vamos ficar com a impressão de algo muito simples, trazidos a efeito da nossa sociedade contemporânea. Estando aqui, pode até parecer que não é algo muito grave, que alguém chegue para o seu pai e diz: olha, é o seguinte, eu não vou esperar que o senhor morra. Eu estou precisando de dinheiro, quero encaminhar a minha vida, que tal o senhor adiantar essa coisa que está sendo projetada para quando o senhor morrer eu receber? Eu estou querendo encaminhar a minha vida e estou precisando desse recurso agora. Na nossa sociedade, para o nosso momento, a gente pode até achar natural que isso aconteça. Para um oriental e aquela época seria inadmissível. Seria impossível que o filho se dirigisse ao pai nesses termos. Qualquer pessoa que vá perguntar a um oriental, naquela época, se o filho tivesse a audácia de dizer ao pai: eu quero a minha herança agora, levava uma surra, era a primeira coisa que acontecia. No máximo, já iria ser expulso de casa e tudo mais, porque ficaria retratado que ele estava querendo a morte do pai. Seria impossível. Em todo o Antigo Testamento não há um registro que se estabeleça que alguém pudesse se dirigir ao pai dessa forma. Há mesmo a possibilidade de que o pai, em fazendo um acerto com os filhos, poderia, por sua vontade, em encaminhando um filho para uma região distante, lhe dar algum dinheiro, e neste caso, por motivação do pai, ele não teria mais nenhum direito a qualquer coisa depois que ele morresse. Então ele daria, mas por sua vontade, mas nunca nenhum filho poderia ir em direção ao pai e exigir, mesmo solicitar amistosamente que o pai lhe desse esse dinheiro. Seria impensável. Então, Jesus, ao colocar esta parábola nesses termos para os fariseus, estava colocando uma coisa que para eles era absurda, porque seria absurdo que o pai agisse concordando com essa situação e repartindo os bens entre os 2 filhos. Era absurdo. No mais das vezes, o pai poderia fazer por sua vontade, já fazer a divisão entre os filhos, dizer o que compete para cada um, mas não seria passado a eles esse direito. Apenas eles saberiam o que tinha e o pai usufruiria dos seus bens até a morte. Depois da morte, os bens passariam. Então, a primeira coisa que causa surpresa quando se vê essa parábola é o comportamento do pai, porque é um pai de outro tipo e eles haverão de pensar: esse pai é alguém diferente. Porque um pai, entre os judeus, não agiria assim. Daria uma tapa no filho, o expulsaria de casa, o renegaria, nunca haveria de aceitar uma tal condição. De modo que essa é a primeira surpresa que temos. E logo depois é dito que o filho mais novo juntou tudo, então ele não só teve a repartição dos bens, mas ele teve a possibilidade de usar os bens. Algo que é diferente do que aconteceu com o filho mais velho, porque ele já fez a repartição dos bens, mas o filho mais velho ficou com o pai e o pai fazia usufruto dos
dos seus pertences. E lá é dito que o filho esbanjou tudo, foi para uma terra longínqua, e tudo quanto possuía ele perdeu, vivendo prodigamente. Frederico Lourenço, ao fazer a sua tradução, coloca, poderíamos dizer mais precisamente, furtando-se a salvação, porque o que ele fez iria em desacordo com as leis, e portanto, depois de gastar tudo, houve fome naquele país para onde ele tinha se dirigido, e ele começou a passar privações. E aí ele pôs-se a caminho, ficou numa propriedade de um cidadão que o colocou para apacentar porcos. E é dito que ele fica tão incomodado, porque até a comida que os porcos comiam, ele não tinha acesso àquela comida, que era um tipo de vagem que era dada aos porcos. E aquela condição, ele começou a pensar como os trabalhadores do pai eram tratados, os trabalhadores assalariados, que eram tratados com muito menos condições do que os trabalhadores que moravam na própria propriedade, né? Então, quando se falava de trabalhadores assalariados, era uma relação absolutamente fria, não tinha nenhum tipo de compromisso maior entre o dono da propriedade e aquele trabalhador. Mesmo eles tinham o direito a uma boa alimentação, e eu, nessa condição, melhor seria se eu fosse assalariado lá do meu pai. E ele começou a pensar, irei ter com meu pai, e vou dizer-lhe, pai, errei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim um dos teus jornaleiros. Ou seja, um trabalhador assalariado que trabalha pela jornada. E ele pensou isso. É dito no texto evangélico, caindo-se em si, voltando a si mesmo, refletindo sobre a sua desgraça. Pensemos, um judeu que foi colocado para cuidar de porcos. Era dito no Talmud, nas normas rabínicas, amaldiçoado seja quem cria porcos. Então imaginemos a condição. Jesus, em relatando isso aos fariseus, estava mostrando a situação de queda desse jovem. A que ponto ele tinha chegado? Se ele estava criando judeus, alguém que estava assistindo disse, esse está amaldiçoado. É a primeira constatação. E o interessante é que todo mundo que estava assistindo estava sendo convidado por Jesus a se colocar na posição do filho mais velho ou do filho mais novo. E as pessoas começavam a dizer, esse é um miserável. Imaginemos os levitas que ali estavam, os fariseus que ali estavam, em olhando os cobradores de impostos, diz, olha, filho mais novo são esses os filhos mais novos, amaldiçoados. A mesma coisa que cobrar imposto é quem cria porcos. Então eles ficavam naquela condição, e os outros também se avaliando, será que eu estou nessa condição horrorosa, né? Porque certamente nenhum deles imaginaria ser aquele pai, que teria uma conduta absolutamente anômala, o filho requerer bens e ele os dá. Quem é esse pai? Esse pai é alguém completamente distinto, possuidor de que características? Não sei. Era mais fácil alguém se identificar com o filho mais novo ou com o filho mais velho. Mas diz Jesus que na decisão daquele que estava refletindo sobre a sua vida, ele levanta-se e vai ter com o Pai. Era necessário sair da vibração inferiorizada, tenebrosa, da queda em absoluto, se sabendo amaldiçoado pela sua cultura. Erguer-se é mudar de vibração, é encontrar esperança, é imaginar o Pai e a recepção dele. Ele haverá de me receber, senão ele não iria, ele não voltaria à casa do Pai se ele não tivesse movido por uma esperança. Então aquele que está destituído de esperança não iria,
não se ergueria, estaria ainda envolto na lama junto com os porcos. Mas ele levanta-se, é uma atitude. A primeira atitude de quem quer renovar-se, de que se reconheceu em queda e quer renovar-se, é levantar e vai em direção ao Pai. E é dito na passagem muito emblemática, porque cada frase tem um significado profundo. Estando ele ainda longe, o pai viu e condoeu-se. Correu e atirou-se ao pescoço dele e beijou-o. E o filho disse. E é interessante porque ele já não diz tudo o que estava previsto dizer. Ele diz: Pai, errei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas ele não disse, como tinha planejado: faz de mim um dos teus jornaleiros. Seria uma agressão imensa ao pai dizer isso. Um filho dizer: agora não me considera mais teu filho, considera teu servo. Ele apenas disse, reconhecendo o seu erro: eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas diante daquele amor do pai, que o vê ao longe, corre até ele, abraça e beija, ele não tinha como completar aquilo que tinha projetado em sua mente para dizer ao pai. Que pai é esse? Que o libera com os seus bens e que depois, em vendo aproximar-se ao longe, vai em direção a ele. Muitas vezes buscamos o Pai e nos reconhecemos infinitamente distanciados na grandiosidade do que significa o Pai. Mas o gesto em que nos erguemos e nos movimentamos em direção a Ele, Ele se nos apercebe desde muito antes e se direciona a nós. Aonde estamos? Ainda envolto em todas as culpas, ainda certos da pequenez que somos nós, e nos envolve em beijos, em abraços, em gestos de carinho. E diz o pai aos seus escravos, os seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vestilha, dai-lhe um anel para o dedo e sandálias para os pés. E aí pede para matar um vitelo gordo, para comer e alegrar-nos. Novamente, é o pai acentuando a palavra-chave nessas 3 parábolas: alegria. Alegria que se associa à ideia de misericórdia. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Até aí estamos diante de uma parábola que se anuncia de acordo com as outras. Alguém que estava perdido e foi encontrado. Mas há um elemento importante, porque neste caso não existe apenas encontrar algo que estava perdido. Há, sim, uma sinalização extraordinária, porque estamos diante de uma situação em que existe o arrependimento. O arrependimento não é ser achado, não é como a ovelha que estava perdida foi encontrada, não é como a moeda que estava perdida e foi encontrada. Aquele que foi encontrado fez um movimento, o movimento do arrependimento, e ergueu-se e foi em direção ao Pai. E aqui a construção é mais completa. A pedagogia que o Cristo nos traz nos revela que existe um posicionamento do Pai de ir em busca de quem está perdido. Existe um posicionamento do Pai que, encontrando o que estava perdido, alegra-se efusivamente. Há um posicionamento do Pai de reconhecer que todos são importantes, que nos busca a todos, de que ninguém será perdido, mas há um posicionamento novo, porque somos algo mais. Na nossa trajetória, ao nos perdermos, nos perdemos espiritualmente,
e precisamos, para sermos encontrados e conseguirmos nos unificar com o Pai, fazer o processo do encontro com nós mesmos, como na dracma perdida, iluminarmos-nos, rearrumarmos a desordem interna para termos condições de alçar na condição de homens que receberam as oportunidades da vida, os meios da vida, de nos encontrarmos como espírito imortais, na condição de nos fazermos unificados com o Pai, na condição de que todos nós poderemos e deveremos, e assim o seremos, anjos do Senhor. Mas a gente pensa que a narrativa está completa, houve um encontro, existe a alegria, o júbilo, mas se fez uma festa, e nos é dito, nós somos trazidos a refletir, onde está o filho mais velho? Poderíamos imaginar esse filho mais velho em júbilo com o pai, ele que estava com o pai, iria agora partilhar com o pai a alegria do retorno do irmão. Mas consideremos, este irmão, que era o irmão mais velho, na condição da família judaica de então, em havendo um conflito entre o filho mais novo e o pai, ele deveria ser aquele que promoveria o reajuste. Se pensássemos na família judaica de então, o filho, em cometendo um absurdo de pedir ao pai que ele desse os bens porque ele iria partir, como aconteceu com o filho pródigo, ele iria imediatamente, meu irmão, sente aqui, traria o pai, tentaria fazer o acordo, reuniria os dois nos seus interesses para tentar buscar o armistício, a harmonização familiar, mas ao que parece, transparece, ele não o fez. Portanto, alguma coisa de errado se passava com esse filho mais velho, porque ele não cumpriu com algo que entre a família judaica deveria ocorrer. Caberia ao filho mais velho realizar este ajuste em família. Ele não o fez. Pelo contrário, ainda foi beneficiado porque houve a partilha dos bens. E, portanto, ele já se fez, portanto, conhecedor daquele montante que lhe cabia. Como era o filho mais velho, ficaria com a casa do pai e haveria de ficar com algo em torno de 2/3 da herança, cabendo algo em torno de 1/3 ao filho mais novo. Então, ele também foi beneficiado. No retorno é dito que quando ele se apercebe que existem músicas, a festividade estava ocorrendo e ouvem-se músicas, e ele pergunta a um rapazinho, o que se passa, o que estava passando, né? E, na realidade, essa situação lhe é informada por esse rapazinho, dizendo, teu irmão voltou, teu pai matou o vitelo gordo, porque o recolheu são e salvo. E aí somos obrigados a perceber que esse irmão mais velho, em observando uma festa em casa, ele haveria de acorrer para essa festa, participar desta festa, mas não é assim. Estranhou inicialmente o fato de existir uma festa e ele não ser comunicado, ele não ser, portanto, partícipe da decisão de realizar aquela festa, já ficou incomodado. E pergunta, é dito nas várias traduções, para alguns era um servo, para alguns era um rapaz qualquer, outros podem considerar que se trataria de um filho dele, porque ele diz, o teu pai. Se fosse um servo, certamente não diria o teu pai, diria o meu senhor, não é? O meu amo, alguma coisa assim, mas não foi assim que ele se dirigiu. E aí é dito que o filho mais velho se encoleriza, não queria entrar, e novamente somos obrigados a perceber esse pai num gesto
que não seria típico de um pai judeu. Ele sai da festividade e vai em direção ao filho mais velho e chama por ele. E ele, respondendo ao pai, diz: eis que há tanto tempo te sirvo como um escravo e nunca transgredi uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Agora, ao chegar este teu filho, que gastou os teus bens com prostitutas, mataste-lhe o vitelo gordo. É interessante porque nós vamos observar esse filho mais velho em dirigindo-se ao pai, primeiro numa atitude que demonstra revolta. Se nós poderíamos considerar que o filho que saiu de casa mais novo, quando exigiu seus bens, era um filho revoltado, que exigia do pai algo que não poderia ser pedido, o filho mais velho mostrou uma revolta numa situação posterior, mostrou que não tinha um gesto de amor por aquele pai, que os seus interesses eram amoedados, estava incomodado, porque disse: esse que dilapidou os teus bens, e ainda acresce um elemento novo, porque não era dito isso inicialmente, que ele havia gastos com prostitutas, com meretrizes, como que a acentuar, apimentar a informação, dando condições a mostrar que aquele filho era um rebelde. Pela lei judaica, poderia até mesmo este filho ser levado à morte, pelas condutas que foram colocadas. Então, ele ainda oferece um espaço para uma contenda entre o pai e o filho que retorna. É um comportamento a demonstrar aquilo que o pai poderia responder a ele: então tu também me queres morto, porque tu estás agora a exigir os bens tal como tu acusas teu irmão de ter feito. Era assim que o pai poderia agir. Alguém perguntando a um judeu como é que o pai deveria agir: revoltar-se contra esse filho, demonstrar a ele que ele não gostava dele, que não tinha ficado com ele por nenhuma relação amorosa. Mas observamos o pai tomar outra conduta, e é dito pelo evangelista: o pai respondeu-lhe: filho, tu estás sempre comigo. E algumas traduções diriam: filho querido, tu estás sempre comigo e todos os meus bens são teus. Mas era forçoso que festejássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. É o pai novamente agindo como nenhum judeu poderia agir. E nós poderíamos perguntar: são duas situações em que os filhos vêm de uma forma, exigindo uma condição, e o outro se colocando numa posição de não filho. Porque percebamos, quando o filho pródigo retorna, na sua cabeça ele iria dizer ao pai: não posso mais ser teu filho, me coloca na condição de servo. E a primeira condição que o pai, em agindo, indo ao encontro dele, é dizer: filho, e reforça isso simbolicamente, lhe dando um anel da filiação, lhe dando roupas para partilhar do banquete que ele estava preparando para o filho, lhe dando as sandálias, o alicerce para ele recomeçar a sua vida. Tudo simbólico, mas é uma resposta do pai em direção ao filho, quando o filho se reconhece na condição de não ter mais condições morais de ser considerado filho. E o pai age em plena misericórdia, concedendo-lhe já pela palavra filho, lhe trazendo a ideia do que ele era verdadeiramente filho, e o convocando para a unificação, para a partilha, para o banquete. Temos a impressão inicial que o filho mais novo encontrou-se com o pai.
foi recolhido. Naquela situação segunda, não temos informações, porque a parábola para sem que houvesse a continuidade e pudéssemos saber. O filho mais velho caiu em si, reconheceu o erro, foi capaz de perceber que o pai lhe oferecia uma nova oportunidade de erguer-se, de que ele tinha indicado as suas fragilidades e que, portanto, ele trabalhando essas fragilidades, podia ir, como o pai o convidava, partilhar do banquete? Não sabemos. A narrativa evangélica nos deixa essa tensão, que é uma tensão extraordinária. Vejamos, Jesus é mestre, estava colocando a parábola para os que estavam ali partilhando das lições, pensar em si mesmo. Alguns deles, fariseus, inicialmente se apresentaram todos: eu sou o filho mais velho, o que ficou com o pai, ficou junto com ele, trabalhando, e depois são lançados diante da percepção: sim, fiquei com ele, mas meus interesses eram outros, porque eu não percebi a alegria do meu pai, queria partilhar as riquezas do meu pai, mas não a sua alegria. Quando ele me falou da alegria dele por receber o filho mais novo que retornava, não pude sentir nada da alegria dele, porque a minha alegria, como eu disse a ele, era que ele tivesse se lembrado de me dar um cabrito para que eu pudesse partilhar a minha alegria com os meus escolhidos, os meus amigos. E se os amigos que eu apresentei não contemplavam o meu irmão e o meu pai, eu já tinha dito a ele o que eu era. E aqueles fariseus devem ter ficado como que engolindo em seco. Como eles iriam agora se colocar? A lição estava dada. Não eram o filho mais novo, certamente. Não eram o pai. Reconheciam que não poderiam agir nunca como o pai. E em sendo o filho mais velho, seriam eles agora a ter que escrever, pelas suas condutas, o fim da parábola. Eles haveriam de, por suas condutas, saber se admitiriam o erro e mudariam a sua conduta para adentrar no banquete divino. De modo que esta alegria expressa na última parábola não pode ser dita contemplando os dois filhos. Não ainda sabemos se este filho mais velho também iniciou o seu processo de redescoberta espiritual e se dirigiu em direção ao Pai misericordioso e bom. Mas sabemos que nem mesmo eles haverão de se perder no caminho, porque como ovelhas ou como dracmas haverão de ser encontradas ao longo do tempo. As oportunidades são infinitas, todos nós o sabemos, porque essa mensagem poderosa de Jesus, nos falando sobre a misericórdia e o amor do Pai, nos contemplam a todos ao longo de 2000 anos. E somos nós, herdeiros dessa mensagem, agora, passados 2000 anos, convocados a refletir sobre a misericórdia de Deus e nos contemplarmos nos nossos sofrimentos e nas nossas aflições, nos testemunhos dos dias de hoje e nos pensarmos sempre, não como uma ovelha perdida em uma montanha ou num vale, em um precipício, deitada à terra, porque já não tem movimento algum, porque não tem mais motivação alguma a prosseguir, porque se sente perdido, desacompanhado, desassistido pelo bom pastor. O Cristo nos informou que o pastor está a caminho, está em busca sempre. Temos apenas que ficar já na condição de não mais ovelhas, não nos compararmos a moedas, na condição de espíritos imortais,
sabedores de que precisamos nos encontrar, buscar a iluminação de nós mesmos, buscar o reencontro e a harmonia íntima, para nos candidatarmos àquele encontro magnífico com o Pai que nos aguarda ao longe e nos apercebe os primeiros esforços de ir ao seu encontro. E é Ele, com os braços abertos, a nos dirigir as palavras efusivas de contentamento, de júbilo, porque todo encontro de Deus conosco é momento de alegria, todo momento de encontro é momento de reunião, de comunhão, o casamento, as bodas divinas. Nos candidatemos a esta festividade de unificação com o Pai, compreendendo a sua misericórdia infinita. Somos todos acompanhados por muito amor. Os nossos protetores espirituais que nos circundam a esta casa e nas nossas vidas, nos falam e nos trazem a mensagem do amor imortal, nos convocando a todos para não perdermos estas oportunidades, não dilapidarmos o patrimônio divino que nos foi conferido. Partilhemos a nossa alegria em sermos, como Ele nos considera sempre, filhos de Deus. Assim seja.